estamos de volta para a apresentação de mais um vídeo da nossa série História de hoje. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022, nós iremos até o dia 16 de fevereiro de 1867, onde iremos andar nos caminhos da luz, da famosa Estação da Luz da rede ferroviária de São Paulo, que abriga inclusive o chamado Museu da Língua Portuguesa, um marco histórico da nossa querida São Paulo, o grande centro financeiro e econômico do Brasil. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História e trago para vocês mais um episódio da nossa série História de hoje. Essas imagens que nós acabamos de ver sempre mexem com a nossa imaginação. O trem é, sem sombra de dúvida, um dos meios de transporte mais charmosos que, iniciado lá no comecinho do século XIX, está presente em nossas vidas até o dia de hoje. Essa Estação da Luz, que foi inaugurada, a sua primeira versão foi inaugurada nesse dia 16 de fevereiro de 1867, ela é no bairro da Luz, em São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e ela tem assim uma história dela meio que se mistura com a história da cidade de São Paulo. Essa região é uma região, a região da Luz é uma região antiga. Desde o século XVII, ela já é citada como uma região aprazível. Vai ter nessa região, tem nessa região ainda hoje, o Campo da Luz, que é um jardim, o Jardim da Luz, que é um lugar aprazível. Mas essa região, ela vai ser uma região onde se vai se instalar a Estação da Luz, logo no comecinho da história da vida ferroviária no estado de São Paulo, e essa estação vai ser uma das principais, porque ela vai ser utilizada no século XIX como uma estação de carga e descarga de café. Os produtores de café de Sorocaba, de Bragança, traziam o café até essa região através do trem, e essa então já é uma grande história, uma grande influência dessa Estação da Luz para a vida econômica de São Paulo. Essa pequena história sobre essa região da Luz é para mostrar que essa região aprazível, a partir de 1860, vai começar a se tornar uma região comercial, uma região utilizada, onde se vão construir edifícios comerciais, os grandes cafeicultores começam a se estabelecer nessa região, e aí se criar um meio de transporte entre um dos mais modernos do século XIX para essa região que vai abrigar o Colégio Prudente de Moraes, o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, a Pinacoteca de São Paulo. Então essa região precisava de um transporte de classe, um transporte que pudesse produzir para essa região um crescimento real aos moldes daquilo que acontecia na Europa nesse momento. Então, começam os investimentos. Vale a pena ressaltar que o Barão de Mauá, como se fosse considerado um dos mecenas, né, da industrialização no Brasil, ele vai investir bastante nessa ferrovia de a São Paulo Railway, começa a construir os trilhos ligando a região de produção de café, e aí vai surgir, nessa circunstância, vai surgir essa estação, as primeiras obras, o local escolhido. Nós vamos ver aqui a imagem, quando a gente olha, nem diz assim, aqui não pode ter sido construída a Estação da Luz em São Paulo, mas é nesse local que vai surgir a Estação da Luz de São Paulo. A primeira, a antiga, né, a charmosa, a saudosa primeira estação, que a gente também vê as imagens. E essa estação vai ser, sem sombra de dúvida, um dos pulmões do crescimento da cidade de São Paulo, deixando de ser apenas para transportes
de pessoas. Essa estação inaugurada em 1867, em 1895, vai passar por uma grande reforma, dando origem ao prédio como ele é hoje. Essa é a segunda versão da Estação da Luz. Essa é uma coisa muito interessante. Quase todo o material dessa reforma, que durou 6 anos, de 1895 até 1901, foi importado da Europa, de alguns países europeus. Apenas o material de alvenaria foi adquirido, foi comprado aqui no Brasil. Essa história quase centenária da Estação da Luz quase terminou com um grande incêndio ocorrido em 1946, que liquidou grande parte da estação. Foi perdido um grande momento da história de São Paulo com esse incêndio, mas houve uma reconstrução, iniciou-se uma obra de reconstrução e ela só vai terminar em 1951 com a inauguração da chamada terceira versão da Estação da Luz. E, finalmente, entre os anos de 90 e 2000, essa Estação da Luz vai passar por uma outra reforma, vai ser repaginada, não vai ser uma reforma, e agora tem um motivo muito nobre. Vai ser instaurado, nesse momento, no anexo da Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa, dessa estação, que eu vou deixar com vocês aqui as imagens dessa estação que é um dos charmes da cidade de São Paulo, apesar de ter convivido com uma vizinhança um tanto quanto incômoda, de uma gente sofrida, envolvida pelo crack, pela droga chamada crack, e que viveram nessa região, que se tornou muito violenta, muito perigosa durante muito tempo. Tudo isso em torno dessa Estação da Luz, que eu vou deixar com vocês agora as imagens rapidamente do Museu da Língua Portuguesa, nesse anexo da Estação da Luz. Essa Estação da Luz que foi inaugurada nesse dia 16 de fevereiro de 1867. Até o próximo episódio. Time.